Oi, estamos aqui de volta para falarmos sobre o segundo capítulo do livro Transição Planetária, que é psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o espírito que traz a mensagem é Manuel Filomeno de Miranda. Neste capítulo, nós vamos fazer uma reflexão bastante interessante. O Manuel Filomeno de Miranda conta que eles haviam sido informados que viria um espírito extremamente evoluído da constelação do Touro. O nome do espírito é Órion. É um espírito de altíssima hierarquia. Viria de um lugar extremamente distante. E nós vamos ver alguns fatos curiosos aqui. Como que ele vem. Eu acho interessante mencionar que o André Luiz novamente fala daquele coral de espíritos ainda utilizando a forma infantil e cantam uma melodia que se chama Miserere. Se refere ao Salmo 51, que também conhecido por Penitência, que foi composto por Gregório Alegre, e numa adaptação de Mozart no século XVIII. Eu tive a curiosidade de baixar um pedacinho. Vejam só. Esse é um coral que quem traz é o canal de Rudolf Neubuck. Não sei dar mais detalhes, apenas que de fato achei linda a composição, que esse espírito Manuel Filomeno de Miranda se refere, mencionando que ele foi cantado enquanto se aguardava a formação da mesa. O auditório tem 2.000 lugares e o narrador informa que antes das 20 horas ele estava completamente lotado, aguardando esse espírito Órion. Antes, porém, foi convidado um espírito cujo nome é Ivon Costa, que foi um grande trabalhador da seara espírita enquanto encarnado na Terra e que agora está lá nesta cidade, nessa colônia que se chama Redenção, trabalhando pelo advento da melhoria da humanidade. Eu acho que todo mundo já conseguiu ouvir um pedacinho dessa composição maravilhosa. Linda, não? Vou desligar e quem tiver interesse depois pode entrar no YouTube. Eu, como lhe disse, achei no canal de Rudolf Neubuck e é de fato lindo. Bom, esse nosso irmão Ivon Costa, para ele receber o espírito Órion, ele faz uma prece. É tão magnífica essa prece que é, na verdade, completamente diferente de todas as preces que nós costumamos fazer, porque geralmente nossas preces se resumem numa rogativa, né? Nós vamos lá, ai meu Deus, me ajude, eu estou com isto, com aquilo, eu preciso do seu auxílio agora, né? Abençoa minha mãe, meu pai. E nossas preces geralmente são assim mesmo, né? São preces, que significa pedido, né? Mas esse nosso irmão, o Ivon Costa, ele faz uma verdadeira oração. Nunca me esqueço que o nosso irmão Rodrigo
ele nos ensinou a diferença entre prece e oração, né? Que prece é você pedir e orar significa você elevar o nome de Deus, né? Você orar é você fazer um engrandecimento da divindade, enquanto que rezar seria você repetir, né, certas menções, né? Sempre dirigindo-se e buscando a divindade, é claro. Mas nesse caso me impressiona porque ele faz uma retrospectiva histórica da evolução humana. Então é tão importante que eu vou ler uns pedacinhos para nós aguçarmos a nossa curiosidade, porque afinal de contas o desafio para mim é um resumo rápido de 10 minutos, 15 no máximo, de cada capítulo, mas o seu desafio é ler o capítulo inteiro e ir me acompanhando enquanto nós vamos evoluindo o aprendizado com essa cultura que o Divaldo Pereira Franco nos proporciona. Então vejam só como que o Ivon começa a sua oração. Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia. Que, aliás, quando aquela canção que nós colocamos, Miserere, ela começa exatamente dizendo isso, né? Senhor, tende misericórdia de mim. Eles cantam em latim, mas a primeira expressão é essa. Em face da inferioridade moral que predomina em nossa natureza espiritual. É claro que nós todos sabemos, é da nossa índole, né? A grosseria, a violência, a sensibilidade, a sensualidade, a ambição, orgulho, etc. Faz parte nossa isso, né? Mas ele rememora isso e ele fala, desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual. Então Deus está sempre nos chamando. Jesus veio à Terra há 2000 anos e deu um exemplo ímpar, né? Não tem como confundir, o exemplo do Cristo é absoluto. Ele mostra que sem ter nada, porque isso é extremamente relevante. Ele nasce numa manjedoura, filho de carpinteiro, ele não tem coisa nenhuma. O pai dele era um homem pobre, a mãe era uma mulher pobre, e não apenas pobre, mas vejam só, Maria de repente tem que informar as pessoas que estava grávida. Olha só a situação que essa mulher maravilhosa, esse espírito angelical se encontra num mundo cheio de preconceitos. E o José, ferrenho na fé, a acompanha e Jesus nasce, então, numa situação complicada, mas com tudo isso, Jesus altera o nosso modo de viver. Jesus altera a contagem do tempo, Jesus influencia bilhões de pessoas. Porque ele mostra que não é necessário ter nada, meus irmãos, para nós sermos um exemplo de vida, para nós mostrarmos como que é possível sermos melhores. Isto é magnífico. Então, quando ele fala isso, Jesus está nos chamando, Deus está nos chamando, aí ele vem rememorar na sua prece uma verdadeira aula de história. Fala das culturas e civilizações antigas, desde os sumérios, vem evoluindo a sua prece até chegar em mencionar: morremos e renascemos vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância, quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior da ignorância e do abismo da loucura egotista. Muito bem. Mas, meus irmãos, nós agora, espíritas,
que sabemos da realidade, da comunicação, da sobrevivência do espírito, que não temos mais nenhuma dúvida da reencarnação. Nós estamos indo e vindo. Será que nós estamos de fato nos transformando para melhor? Agora vejam, para encerrar esse capítulo, Manuel Filomeno relata que esse espírito Orion, agora, depois dessa oração magnífica feita, ele se materializa. Olha que impressionante. Esse espírito que vem lá da constelação do Touro se materializa ali naquele ambiente, na colônia Redenção, para trazer a sua comunicação, a sua orientação, vislumbrando a melhoria da vida na Terra. Então esse espírito se materializa, é a forma como ele se transporta de lá até aqui. Não é maravilhoso pensarmos que o espírito pode se deslocar na imensidão do espaço sem nenhuma barreira, exatamente como está no Livro dos Espíritos, que eles nos informam? Para o espírito não há espaço, não há barreira de espaço, distâncias e tempo não existem para o espírito. Então esse espírito que vem lá da constelação do Touro, ele se materializa ali e traz a sua maravilhosa comunicação, preparando aqueles espíritos para auxiliarem nós aqui encarnados na Terra. Amanhã veremos no 3º capítulo a comunicação de Orion. Esteja aqui conosco. Que Jesus te abençoe.